Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar a respeito de mais um filme que saiu na Netflix na última semana, que se chama O Menino que Descobriu o Vento. E pessoal, antes de mais nada, não deixem de se inscrever aqui no canal Triplo F e acionar o sininho, que me ajuda bastante. Eu vejo que muitas pessoas que assistem os vídeos ainda não são inscritas no canal, então se vocês puderem me dar essa ajudinha, eu ficaria bastante agradecido. Então, entrando no filme, é o primeiro filme dirigido pelo excelente Chiwetel Ejiofor, eu acho que o nome dele é assim que fala, e o filme é esplêndido. Eu dou os parabéns já pro diretor e pro roteirista desse filme, porque o filme é simplesmente sensacional, é um dos melhores filmes que eu vi nos últimos tempos e eu gostei de praticamente cada segundo. Tem alguns momentos que o filme acaba desandando um pouquinho, na minha opinião, mas no geral é um filme brilhante que pega elementos de várias coisas diferentes e principalmente que conta uma história que a gente não tá tão acostumado assim a ver nos cinemas ou na Netflix. E por que é uma história que a gente não tá tão acostumado assim a ver? Porque é uma história que se passa na África, se passa no Malawi, e ele conta a história do William Kankwamba, e diferente da maioria dos filmes que se passa na África, a gente não vê personagens brancos indo pra lá pra mostrar uma visão de fora, não. É um filme dirigido lá e mostrando a vida do pessoal de lá. O Chiwetel Ejiofor, na verdade, ele é britânico, mas é bem interessante ver um filme retratando a vida dessas pessoas que normalmente não têm a sua vida retratada em filmes. E a evolução do filme acontece de uma forma muito natural. Eu vi algumas pessoas falando que a história é bem previsível, mas eu tenho que discordar porque eu realmente esperava uma coisa bem diferente pro final. Eu achei que o filme todo estava sedimentando alguma coisa, mas que no final ele terminaria de uma forma diferente. Então eu acho que a previsibilidade do roteiro, na verdade, acaba trabalhando a favor, porque a gente torce a favor daquilo, mas mesmo assim, eu pelo menos achava que não ia acontecer. As atuações de todo mundo no filme são simplesmente brilhantes, principalmente do protagonista, que é interpretado pelo Maxwell Simba, e do seu pai, interpretado pelo Chiwetel Ejiofor. Então eu particularmente achei um dos filmes mais bem interpretados aí nos últimos tempos, e eu achei uma história extremamente tocante, uma história muito emocionante e que eu acho que serve para muitas pessoas para mostrar que a vida que a gente tem aqui no Brasil, que a vida que muitas pessoas têm nos Estados Unidos, na Europa, é muito melhor do que a gente imagina se a gente comparar com o sofrimento que muitas pessoas estão passando hoje. E o filme, na verdade, é um filme de época. O filme se passa algum tempo depois dos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos, mas isso é usado somente como um pano de fundo, isso ajuda a guiar a história, mas o fato do filme se passar algumas décadas atrás não influencia tanto assim em termos narrativos. O ponto principal do filme é o sofrimento da população e principalmente o desenvolvimento desse personagem. O Chiwetel Ejiofor tenta de qualquer forma pagar os estudos do filho, mas a situação social, a situação do país não deixam que ele consiga fazer isso, inclusive não só ele, como a maioria dos alunos, como a maioria das pessoas naquele país. E o filme tem muita simbologia, o filme tem alguns personagens circenses que aparecem de vez em quando, que na minha opinião simbolizam um pouquinho o sofrimento da cultura, o sofrimento da sociedade como um todo ali nessa região. E o filme, para minha surpresa no final, eu não reparei se aparece no começo do filme, mas para minha surpresa o filme todo é baseado em fatos reais. Na verdade, parece que o filme é bem fiel ao que realmente aconteceu nessa região do Malawi, e o filme conta a história desse garoto que é quase um gênio ali e consegue fazer uma série de coisas incríveis. Eu não vou falar exatamente como o filme termina, mas é baseado em fatos reais, o que na minha opinião foi surpreendente, porque é uma história muito emocionante e é uma história de superação, e eu fiquei bem surpreso com o filme ser baseado em fatos reais, com esse fato, justamente porque é uma história de superação tão bonita, é uma história tão bem desenvolvida, é uma história que se encaixa tão bem, que eu realmente achei que tinha sido uma história criada para esse filme, mas não, é de fato uma história real, e ao que tudo indica, como eu falei anteriormente, é uma história muito bem retratada. Inclusive, em alguns momentos do filme, eles falam no idioma nativo, que eu não sei se o Chiwetel Ejiofor teve que aprender para fazer o filme, ou se ele simplesmente lia as falas, mas também é um fato curioso da gente ver, porque não é tão comum assim. Geralmente as pessoas falam inglês, geralmente é uma convenção quase de Hollywood que filmes que se passam em outros países muitas vezes
falam em inglês. E a estrutura do filme é bem legal também, porque o filme se divide quase que em capítulos. De vez em quando aparece na tela um chamado ali, aparece na tela uma frase representando aquele período que a família está passando. E eu achei bem impressionante que o Chiwetel Ejiofor não somente estreou esse filme na direção, é o primeiro filme que ele dirigiu, como ele também escreveu o roteiro do filme, o que mostra que ele é um cara extremamente talentoso, não só como ator, como também como diretor e roteirista. E lembrando, só para quem não está conseguindo associar o nome à pessoa, ele é o vilão Barão Mordo do filme do Doutor Estranho e na verdade é um dos poucos vilões da Marvel que não morreram no próprio filme e que ainda tem uma chance bem grande de retornar ou no filme Doutor Estranho 2 ou talvez em algum outro filme. Então ele é um cara que realmente está com os braços envolvidos em muitas coisas legais, ele é um ator muito bom e tomara que ele siga também nessa carreira de diretor. Então, pela história muito empolgante, muito inspiradora, que até coloca algumas coisas em perspectiva, como eu falei, quando você assiste o sofrimento dessas pessoas, na verdade, você está até assistindo pelas telas do cinema, é bem diferente de você ver o sofrimento de verdade, mas dá pra gente ter uma noção do que acontece em outros lugares que a gente não costuma ver, histórias de pessoas que não costumam ser contadas. Então, pelas atuações sensacionais e pela direção incrível do Chiwetel Ejiofor, eu dou pro filme O Menino que Descobriu o Vento 4,5 estrelas. Então, galera, como sempre, eu quero saber de vocês. Vocês já assistiram o filme O Menino que Descobriu o Vento? O que vocês acharam? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.